Ave Maria, por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hugo e Letícia ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, boa noite, meus irmãos. Sou a Letícia, casada com o Hugo. Acho que a maioria aqui nos conhece. Vamos fazer 8 anos de casado agora. Temos a Esther, de 3 anos. Alguns aqui conhecem, hoje ela não veio. E temos também uma filha no céu. Participamos aqui do EFTA desde 2014. Participamos do primeiro encontro de casais realizados ainda na época do Kairos Family, em agosto de 2014. E desde então estamos aqui toda semana. E é a primeira vez que eu prego. Não gosto muito de falar em público, não tenho muita prática. E aí o Clodoaldo me fez o convite para falar para vocês sobre a nossa experiência, né, do amor que dá vida, da nossa experiência da abertura à vida. E antes da gente falar o nosso testemunho, essa nossa vivência, precisa a gente passar alguns conceitos para vocês a esse respeito, o que a doutrina da nossa igreja fala sobre isso, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2366, ele fala que o ato conjugal, a relação sexual entre os esposos, possui 2 aspectos, né? 2 significados, o significado unitivo e procriativo. Sobre o aspecto unitivo, ele se dá por meio da relação conjugal entre os casais. E é importante ressaltar aqui a beleza e a sacralidade dessa relação conjugal, a importância que a igreja dá a essa relação conjugal dentro do sacramento do matrimônio. Essa relação conjugal é uma entrega total de uma pessoa à outra e de ambos a Cristo, se assemelhando ao sacrifício da Eucaristia, né, que nós celebramos agora há pouco aqui no altar. Então, na Eucaristia, nós vivemos, por que se assemelha ao sacrifício da Eucaristia, a relação conjugal, né? Na Eucaristia, vivemos o grande mistério em que o esposo, nosso Senhor Jesus Cristo, entrega seu corpo pela esposa, pela igreja, né, que somos todos nós. Então, no ato da relação sexual, o esposo entrega o seu corpo à esposa e ela se entrega ao esposo. É uma união, uma doação total. E é um dom de Deus dado aos esposos. E ainda é um ato prazeroso que faz com que ambos fiquem satisfeitos, né? Deus é tão perfeito que Ele deu esse dom de unir o casal e ainda uma relação prazerosa. E além de unir o casal, esse aspecto unitivo é uma fonte de prazer. Então, é importante ressaltar que a igreja ela não é contra o sexo, ela nunca foi, né? A Sagrada Escritura, a doutrina da nossa igreja nunca foi contra o sexo. Ela aprecia tanta sexualidade, que dá tanto valor a isso, que lhe dá um valor sagrado ao assemelhar a Eucaristia, né? Ela dá um valor do sacramento a essa relação conjugal. Você quer pôr aqui? Não? Mais próximo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2362, ainda nos ensina que a sexualidade é fonte de alegria e de prazer para os casais. E além de de assemelhar ao sacrifício da Eucaristia, também tem o aspecto da união trinitária, pois a união do marido e da mulher numa só carne, por meio do ato
matrimonial, do ato conjugal, da relação conjugal, são dois que se convertem naquele momento num só, produzindo um fruto, produzindo um terceiro ser, né? Se chega a ter os filhos, produzindo um terceiro ser, uma terceira alma, constituindo completamente uma nova pessoa. As duas pessoas, marido e mulher, quando se unem, convertem-se a três. Numa nova família, refletindo assim, se assemelhando à Santíssima Trindade, né? São dois que se unem, que viram um só e depois viram três. A comunhão do amor trinitário na nossa família. E, além disso, os esposos se tornam cooperadores com Cristo do mistério da criação, de um ser humano novo que nunca teria existido se não fosse pela união e entrega total dos esposos. Então, aqui a gente pode ver a importância que a igreja, as Sagradas Escrituras e a doutrina da igreja dá para a relação conjugal, né? Ela assemelha ela ao sacrifício da Eucaristia, dando a ela um valor de um sacramento, assemelha à Santíssima Trindade e ainda nos torna cooperadores de Cristo no mistério da criação. Então, foi o aspecto unitivo, agora o aspecto procriativo, né? Os filhos são uma ordenação do Senhor dentro do propósito do casamento. Deus ordenou que o casal deve frutificar. E a Bíblia nos diz a todo tempo, em várias passagens, a importância dos filhos, né? Para os casais, para a constituição da família. E filhos, meus irmãos, não é um direito, é uma bênção, é um dom dado por Deus. E são um presente que recebemos, almas confiadas ao nosso cuidado. Portanto, Deus ter nos dado essas almas, ter nos confiados, nós teremos 2 julgamentos ao final, né? O nosso julgamento pessoal, do que nós fizemos com a nossa vida, e o julgamento do que nós fizemos com os nossos filhos, com essas almas confiadas a nós. Qual que foi a educação que nós demos a eles, se nós educamos eles para o mundo ou se foi para a santidade. Então, e a gente fala muito que nós devemos povoar o mundo com os santos, povoar o céu com os santos. Mas antes disso, nós devemos povoar a terra com os filhos, educando-os e criando para a santidade, para o céu e não para o mundo. E aqui a gente vê a questão das famílias numerosas, né? A beleza que é. As famílias numerosas que hoje são tão raras, né? Quanta beleza ali, quanta generosidade, fé, coragem. E hoje é tão raro que quando a gente vê uma família numerosa, a gente até assusta, né? O Clodoaldo, que tem 4 filhos, que não é nenhuma família tão numerosa assim, né? Quando a gente vê, a gente já assusta, né? Quando eu conheci, Carlita falou, tem 4 filhos. Eu, 4 filhos? Ela sim, 4 filhos. Então, isso está se tornando cada vez mais raro, infelizmente. Porque hoje os casais não querem ter filhos, né? No máximo ali 2 filhos, de preferência um casal. Aí quando consegue o casal, fala assim, não, tá bom, vamos parar por aí. E por conta disso, a gente vive também na nossa igreja uma crise vocacional muito grande. Porque antigamente nós tínhamos muito mais padres, porque vinham das famílias numerosas. Antigamente as famílias numerosas eram muito mais comuns. A gente tem o exemplo do nosso pároco, o padre Giovanni. Ele vem de uma família, se não me engano, 8 irmãos, né, Clodoaldo? Então a igreja passa por essa crise vocacional porque nós não dizemos sim à vida, né? Não nos abrimos às famílias numerosas. E agora, então, porque por a relação conjugal, ela ter esse aspecto unitivo e procriativo, que não deve ser dissociados, a Igreja Católica é contra os contraceptivos, né? A gente pode ficar pensando, por que a igreja ela é contra? Mas a gente não vai a fundo a estudar por quê. Então, é por causa disso que a igreja ela dá esse sentido unitivo e procriativo da relação conjugal. Então, nenhuma relação conjugal ela pode ter esses 2 sentidos dissociados. Peraí. Então, quando a gente faz uso dos contraceptivos, nós estamos fazendo a dissociação desses 2 aspectos. Por isso que os casais que usam isso, o casal que usa contraceptivo, qualquer tipo, seja
contraceptivo hormonal, as pílulas de barreira, camisinha, o DIU, o coito interrompido. Qualquer um desses métodos contraceptivos, a igreja é contra e o casal está em pecado grave. E todo pecado grave, meus irmãos, nós não podemos comungar. Toda pessoa que faz uso de contraceptivo está em pecado grave e, portanto, o casal não pode comungar. Não é só a mulher, é o casal, porque quando a mulher faz o uso do contraceptivo, o casal está consentindo, o esposo está consentindo. Então, aquele casal que comunga, ele está pecando duas vezes, né? Por estar em pecado mortal e está comungando em pecado mortal. E também, assim, quando a igreja fala não para nós devemos pensar sempre que a igreja é muito sábia. Então, se ela está falando não, que nós não devemos comungar, que nós não devemos usar contraceptivo, porque é um pecado grave, porque está dissociando esses dois aspectos, unitivo e procriativo, a igreja tem todo o embasamento para chegar até aí. E um desses embasamentos, que eu vou falar assim bem breve para vocês, porque isso seria assim para um outro momento mais formativo. Um outro momento mais formativo é a questão dos abortos ocultos que podem acontecer no métodos hormonais, né, as pílulas, e quando usamos também o DIU. Porque esses métodos, eles têm dois mecanismos de ação. Quando o primeiro mecanismo de ação falha, aí age o segundo mecanismo de ação. E esse segundo mecanismo de ação, ele pode ser abortivo. Pode ser, eu não estou querendo dizer que vai ser. E esses abortos, por que a gente usa o termo abortos ocultos? Porque às vezes a mulher nem percebe, ninguém fica sabendo que aconteceu o aborto. Então, nós que já usamos contraceptivos durante muitos anos, pode não ter acontecido nenhum aborto oculto ali, mas podem ter acontecido vários e a gente nunca ficou sabendo disso. Então, por isso e por outros aspectos também, né? Os contraceptivos surgiram no ano de 1960. Depois dele, o que nós tivemos? Revolução sexual, todo o impacto que eles tiveram os contraceptivos, a revolução sexual. Em 1970, tivemos a aprovação do divórcio aqui no Brasil. Tudo isso é consequência dos anticoncepcionais. A questão também no matrimônio, na família, tudo é consequência. O próximo passo agora vai ser a legalização dos abortos, né? E isso tudo, quando você vai estudar, quando você vai aprofundar, você vê que tudo está relacionado, que isso tudo foi depois do advento dos contraceptivos. E aí, o que a Bíblia nos fala a esse respeito, né? Porque eu já citei aqui o Catecismo da Igreja Católica, mas o que a Sagrada Escritura fala? Tá? Então, abrem, por favor, em Gênesis 38, capítulo 38, versículos 6 a 10. Essa é a única passagem na Sagrada Escritura que a gente vê falando de um método contraceptivo, de uma contracepção. 6 a 10. Gênesis 38. Gênesis 38, 6 a 10. De 6 a 10. Amém? Vai ser a minha única participação, tá, gente? O resto vai ser só a Letícia. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra, cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a eles posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. Palavra do Senhor.
Em uma outra tradução bíblica, maculava-se, nós encontramos derramava sêmen por terra. Então, eu vou fazer uma breve explicação para vocês do que essa passagem quer nos dizer. Onã teve de se casar com a viúva do seu irmão, segundo a lei de Levirato. Essa lei tinha por objetivo garantir as descendências de um homem que eventualmente morresse sem filhos. A viúva poderia casar-se com um cunhado, e o primeiro filho do casal seria contado como filho legal do marido morto. Assim, a perpetuidade do seu nome era garantida e sua herança preservada. Onã, no entanto, aceitou o casamento levirato, mas recusou-se a gerar filhos em Tamar, a viúva do seu irmão. Isto significa que ele desrespeitou Tamar. Ele a colocou numa posição que apenas serviu aos seus desejos sexuais. Então, Deus o matou. Então, diante disso tudo que eu falei para vocês, meus irmãos, vocês me perguntam, tá, Letícia? Então, quer dizer que nós que estamos aqui, vamos agora parar de tomar o anticoncepcional, vamos tirar o DIU, parar de usar preservativo e vamos ter um filho atrás do outro? Não, não é isso que a igreja nos diz. Para isso, a igreja ela dispõe dos métodos contraceptivos, dos métodos naturais de controle da ovulação. De falar também de forma bem breve, que isso também seria um outro momento mais formativo, mas é um método onde a mulher, o casal, né? Mais especificamente a mulher, ela irá identificar dentro do seu ciclo reprodutivo quais são os seus dias férteis, né? E aí o casal vai abdicar da relação sexual durante esses dias, caso eles queiram espaçar os filhos, ou então aqueles que estão tentando, como eu e o Hugo agora estamos tentando, vai concentrar as relações naquele momento, nesses dias do período fértil. Então, nós casais que buscamos a santidade, que eu acho que todo mundo que está aqui está buscando a santidade, né? Que é a vida eterna, que é a salvação. Devemos usar esses métodos naturais dentro do conceito da paternidade responsável, ou seja, para espaçar os filhos e não para evitá-los. Caso contrário, a gente vai estar dissociando aqueles dois aspectos, unitivo ou procriativo, e estaremos fazendo uso de um método contraceptivo como qualquer outro, que as pessoas chamam de camisinha católica, né? E se a gente usa mesmo para evitar os filhos sem ter um motivo sério, aí realmente estamos fazendo uso dela, do método Billings, do método natural de controle da ovulação, como a camisinha católica, né? Como muitos criticam. E os métodos naturais são usados quando temos motivos sérios para espaçar os filhos, motivos sérios. Então, quais são esses motivos? A igreja ela não nos dá uma lista pronta de são esses motivos. O casal que fará o discernimento de quais são esses motivos sérios. Pode ser um motivo de doença, uma crise financeira, uma crise no matrimônio, né? Então, o casal que vai fazer esse discernimento. E eu faço uma ressalva aqui, que para ter esse discernimento, os casais devem recorrer primeiramente à sua consciência. Mas antes disso, eles devem formar a sua consciência e submetê-la junto com a inteligência e a vontade às verdades da igreja, às verdades da nossa igreja, ou seja, a doutrina, né, da nossa igreja e os ensinamentos da Sagrada Escritura. Além de recorrer, né, a essa consciência, para terem esse discernimento de quais são esses motivos sérios, deve recorrer também à vida sacramental, né? Uma vida dos sacramentos, uma vida de oração, uma vida de intimidade, de escuta a Deus e uma direção espiritual. E eu faço aqui um parêntese sobre essa questão da direção espiritual, que nós devemos ter muito cuidado com os sacerdotes que nós escolhemos para fazer essa direção espiritual. Nossa igreja está cheia de sacerdotes santos, mas nós temos ainda muitos sacerdotes que precisam de nossas orações. E a doutrina da igreja, e a gente já viu muito caso de sacerdote que autoriza os casais a usarem coito interrompido, a fazer vasectomia,
né? Nós até temos um exemplo do Clodoaldo, que por uma má orientação na época, fez a vasectomia e recentemente arrependeu e recentemente fez a reversão da vasectomia, e na época acompanhado com um sacerdote. Então, nós temos esses casos. E a doutrina da Igreja Católica, ela é para ser obedecida. Não cabe a nós e nenhum sacerdote interpretar a doutrina da Igreja Católica. Ela está ali para ser obedecida. Ela é a verdade da nossa igreja. Nós devemos obedecê-la apenas e jamais interpretá-la ao nosso bel prazer, né? Às nossas conveniências. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai ali com uma boa intenção de procurar uma direção e acaba que o sacerdote nos orienta a cometer um pecado grave, como a gente acabou de falar aqui. Então, o caso de Onã, ele serve de lição para nós cristãos que buscamos a santidade e, consequentemente, a salvação. O exemplo dele nos faz refletir sobre quais são os motivos que nos levam a evitar ter filhos. Há casais que querem evitar os filhos por puro egoísmo. Eles veem os filhos não como uma bênção, um dom dado por Deus, mas como um problema que arruina suas vidas supostamente perfeitas, né? Seus planos de viagem, seus planos de enriquecimento, de troca do carro, de troca da casa, a vida profissional para muitas de nós mulheres. Tem mulher que não quer ter filho para não estragar o corpício, né? E nós, meus irmãos, casais que estamos aqui, que estamos ouvindo isso, que estamos aqui, tem muitos casais aqui de muito tempo de caminhada, que está aqui toda segunda-feira, que está em missa, muitos de missa diária, que serve na igreja, que estamos aqui, que não somos, né, católicos de IBGE, que somos católicos ali, cristãos praticantes. Agora, depois dessa informação que vocês tiveram, nós não podemos mais falar que nós estamos na ignorância e recorrermos à santa ignorância para a nossa salvação. Então, nós agora temos essa informação. Não sei se tem algumas aqui que está escutando isso pela primeira vez, mas agora nós temos essa consciência do que a doutrina da igreja fala sobre isso, sobre estarmos em pecado grave, estarmos comungando. Então, o que acontece muitos de nós? Nós falamos para Deus: Senhor, pode dispor do nosso tempo, dos nossos talentos e dos nossos bens materiais, mas nós controlaremos a nossa fertilidade, teremos filho quando e quantos nos convier. Nós rezamos todos os dias: Senhor, vem, toma conta da nossa vida, do meu trabalho, cuida dos meus filhos, das minhas finanças, do meu esposo, da santidade do meu matrimônio. Cuida de tudo, Senhor, mas até aqui, até na minha fertilidade, daqui em diante, quem vai controlar sou eu. Eu que terei quantos filhos eu quiser e na hora que eu quiser. A gente põe um limite para Deus, a gente impede Deus de dar a graça para a gente. Fala para ele, pode agir tudo, mas só até aqui, daqui em diante eu que sigo. E o que é isso, né? É o catolicismo à la carte, em que nós escolhemos qual a parte da doutrina da igreja está de acordo com as nossas inclinações pessoais, qual a parte seremos fiéis e qual a parte que nós vamos rejeitar, as que não se encaixam nas nossas teorias, nas nossas conveniências, nos nossos projetos. Então, o que eu falei isso tudo para vocês até agora? Assim, o importante disso tudo é que nós, casais cristãos, nunca nos deixamos corromper pela ideologia moderna da contracepção e da mentalidade contraceptiva. Como eu falei para vocês, os anticoncepcionais começaram em 1960, quando foi lançado o primeiro. A partir daí nós tivemos toda isso, revolução sexual e tudo isso, e a mentalidade contraceptiva. Nossa geração e a geração dos nossos pais é pós-mentalidade contraceptiva. Isso está entranhado na nossa vida, né, de uma forma que a gente não percebe. A gente só percebe isso quando a gente para escutar alguma coisa a esse respeito, que vai contra isso, quando a gente vai estudar. Então, nós devemos fazer um exercício diário, constante, de combater essa mentalidade contraceptiva que está entranhada na nossa vida e que nós não percebemos.
né? E essa mentalidade é onde os filhos são vistos como um mal a ser evitado e não como uma dádiva, um dom do Senhor. E qual é o tipo de amor que Deus quer para nós? Deus quer que haja no nosso matrimônio um amor que acolhe os filhos em vez de temê-los. Eu esqueci de falar aqui para vocês da maternidade, né? Quanto é importante. Qual que foi a vocação de Nossa Senhora? A principal vocação de Nossa Senhora foi a maternidade, né, gente? Foi a principal vocação que Nossa Senhora teve. E antes da gente ir para o nosso testemunho, eu quero falar para vocês, deixar 2 frases desse livro O Amor que Dá Vida, que nós tiramos. Depois eu vou fazer a indicação de uns livros aqui para vocês, que foi o que traduz o que nós vivemos a partir do momento que nós nos abrimos à vida, a partir do momento que nós descobrimos toda essa beleza da doutrina da igreja. Quando abrimos nossos corações, a nossa mente, o nosso corpo à fecundidade física, experimentamos também a graça da fecundidade espiritual. E o Senhor nos dará a graça de que precisamos para sermos fiéis e fecundos. E essa graça é a graça espiritual, a graça emocional, a graça financeira, a graça material, a graça conjugal também, da harmonia conjugal. Então é isso, tem ainda um tempinho para o testemunho? Posso? Então, agora nós vamos falar, falei demais, muita teoria, muito conceito, contar o nosso testemunho, como é que se deu. Em finalzinho de julho de 2019, nós fomos com o Clodoaldo, eu e o Hugo, Clodoaldo e a Arlita, nós fomos de carro. Nós íamos sozinhos aí, mas na véspera eles resolveram ir com a gente, nós fomos para Canção Nova. E nós fomos de carro, fomos e voltamos, né? 12 horas de ida, 12 horas de volta. Então, conversamos bastante. E aí, participamos do encontro lá na Canção Nova, do acampamento no final de semana, e no domingo fomos para Campos do Jordão, que é ali pertinho. Ficamos lá até terça-feira. E aí, eu falo que Deus é tão maravilhoso, tão providente, que Ele providencia até o local, né? O momento certo de conversar. E a gente subindo a serra, né? Quem já foi para Campos do Jordão conhece. Vai subindo aquela serra, vai mudando aquela paisagem, ficando cada vez mais bonito. O clima vai ficando ali tudo mais bonito. E naquele contexto todo ali, a gente começou ali a engrenar uma conversa a esse respeito. E o Clodoaldo, né? Esse irmão nosso, delicado, gentil. Vocês têm que criar vergonha na cara. Quando é que vocês vão abrir aí para ter o segundo filho e Vocês tal, não têm vergonha na cara? Vocês têm que parar com isso, não sei o quê. Eu falei assim, mas para você é muito fácil falar nisso. Você já fez vasectomia? Então é muito fácil você ficar falando isso para gente, né? Que fica fica evitando o anticoncepcional. E aí ele partilhou com a gente. E a Arlita também, a dor deles, né? O arrependimento que eles carregavam de ter feito a vasectomia. A Arlita até falou assim, eu sei, comadre, que eu vou passar um tempo no purgatório por causa disso. E aí aquilo ali foi, né, cutucando a gente. E naquele momento o Clodoaldo falou, vocês precisam até parar de comungar, vocês estão em pecado mortal. E até então eu sempre soube que era pecado. Mas, às vezes, por ignorância ou por uma venda espiritual mesmo ali, que não deixa a gente conveniência perceber. Também, né? Para mim, era um pecado venial. E a gente continuou comungando o tempo todo, né? Mesmo a gente estando aqui, a gente comungava usando o anticoncepcional. E aí, aquilo ali foi incomodando a gente. Logo que nós chegamos de viagem, passou uns dias, a Arlita me mandou um flyer de um curso que ia ter de métodos naturais em vício da paternidade responsável, que é promovido pelo Centro da Família, que é um grupo vinculado à Arquidiocese de Goiânia, a qual agora eu e o Hugo nós servimos lá nesse grupo, nós fazemos parte. E aí fomos fazer o curso. E um pouquinho antes disso, dessa conversa, lá na viagem, eu tinha lido um artigo do padre Paulo Ricardo que falava sobre os abortos ocultos.
E eu não sei se eu falei, mas eu sou enfermeira de formação e eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde. E aí o padre falando lá, o padre Paulo Ricardo, falando de abortos ocultos. Eu acho que muitos aqui conhecem o padre Paulo Ricardo, né? E sabe quanto ele é fiel assim, à doutrina da igreja e o trabalho que ele faz de evangelização. E eu fiquei pensando, gente, o que esse padre está falando disso? Que embasamento científico, não tem uma referência bibliográfica aqui, não tem um artigo científico, da onde que ele está falando isso? Um padre falando disso? Eu nunca vi isso na minha faculdade falando. Na faculdade, eu já trabalhei em PSF, a gente aprende fazer grupo de orientação familiar, né, de planejamento familiar, ensinar a usar os métodos contraceptivos, dar palestra de DST, essas coisas que a gente aprende na faculdade. Porque a mentalidade contraceptiva. A questão que eu falei, que já tomou conta de tudo, inclusive do meio acadêmico. E a questão que eu falei para vocês, os abortos ocultos, até isso eles alteraram alguns conceitos para quando a gente fala aquela questão do segundo mecanismo, até depois quem tiver dúvida pode me procurar que a gente esclarece isso. Então, assim, a ciência alterou alguns conceitos para falar que não tem abortos ocultos, né? Alguns conceitos lá que fala que é só a partir da nidação, que é a implantação do ovo, do zigoto ali no endométrio. E aí fomos fazer o curso. Aí era um curso de final de semana, fizemos sábado, domingo, e aí na terça-feira eu falei assim, Hugo, eu vou parar com esse anticoncepcional agora. Assim, a gente chega no curso com muito medo, muito cético, e a doutrina é tão linda quando você vai estudar, quando você escuta os testemunhos, e você vai aprofundando, aquilo ali te encanta de uma forma. Nós temos agora casais, né? Aqui a Karen, a Rita, tem alguns outros casais aí também que estão fazendo esse método, que estão vivenciando isso, aprofundando os estudos, e isso é tão lindo que vai nos encantando, que nós saímos dali e falamos assim, não, nós vamos parar agora com esse método. E um pouquinho antes disso, nós também tínhamos passado por um grande momento assim, de discernimento, se nós teríamos o nosso segundo filho ou não, né? Por conta das questões financeiras. O mês sempre fechava no vermelho, sempre faltava dinheiro ali no final do mês. E a gente, vamos ter, não vamos. Ali, pela nossa razão, nós não teríamos, né? Pela razão do mundo, matematicamente ali, financeiramente, nós não teríamos. Mas aí falamos, não, vamos ter sim, confiando na providência divina, igual foi a nossa vida toda, igual quando a gente teve a Esther. E aí, quando chamaram a gente lá para falar qual que era o nosso objetivo lá de estar fazendo o curso, eu ainda tive coragem de falar isso. Que vergonha, lá na frente do povo. Eu disse, não, é porque agora a gente está querendo ter o segundo filho, então nós viemos para ver. Então, se não der certo, a gente vai ter o filho. Então, se não der certo, não deu tão certo assim, né? Que a gente já está querendo, então vamos tentar fazer o método. E assim foi. Mas teve outro que eu falei também. O Clodoaldo mandou a gente ir lá para a gente aprender, para depois ensinar para vocês também. Ele falou isso. Ele ficava falando isso. Estamos aqui. E aí, depois que a gente, como eu falei para vocês, das graças, aí depois disso foram acontecendo tantas graças na nossa vida. E aí eu parei ali de usar o anticoncepcional, era finalzinho de agosto para início de setembro. E a gente acha que nós vamos controlar a nossa vida, né? Nós temos isso, que nós vamos controlar a nossa fertilidade, que a gente vai ter filho quando a gente quiser. Quando nós engravidamos da Esther, eu parei de tomar o anticoncepcional no mês, no outro mês eu ciclei só uma vez, e no mês seguinte eu já fiquei grávida. Aí eu pensava, então vou fazer assim também, vou parar com o anticoncepcional, vou engravidar tal mês eu ganho neném. Né? Tudo assim, controlando tudo, né? Eu controlo a minha vida. E aí nós paramos... Gente, ciclar é um período do... ciclar é quando você volta ao seu ciclo, é o ciclo menstrual, quando você volta a ter os ciclos menstruais, né? E aí eu voltei a ciclar, meu ciclo menstrual voltou só em janeiro. Isso foi início de setembro, então eu fiquei esses meses todinhos sem nem menstruar, só fui voltar a ter meu ciclo normal em janeiro. E aí... Isso é só para vocês verem o veneno que eles tomam, né? Que a gente estava tomando, a gente. Né?
E aí a gente entregando, apresentando tudo para Deus ali, que estávamos abertos à vida e confiando na providência divina. Quando foi em maio, o Hugo ficou sabendo que isso é um outro testemunho, né, agora também. Ele participou de um processo seletivo, assim, que também foi providência de Deus na nossa vida. Por isso que eu falo que a graça, ela vem não só numa área, ela vem em todas as áreas. Foi um processo seletivo, assim, que desde o início, a forma que ele ficou sabendo do edital desse processo seletivo, conduzir do processo seletivo até... Esse testemunho é meu, depois eu tenho que dar. Até a finalização desse processo seletivo, a aprovação, o êxito dele nesse processo seletivo, foi tudo providência de Deus. Isso foi no mês de maio. Em maio, nós engravidamos. E aí, em junho, o Hugo começou a trabalhar, e na semana que ele começou a trabalhar nesse serviço, nós descobrimos que estávamos grávidos, né? E aí, em julho, nós engravidei em maio, em junho descobrimos, e em julho fomos fazer nossa primeira ultrassom com 8 semanas. Aí, na primeira ultrassom, nós descobrimos que eu tinha sofrido um aborto espontâneo, tinha sofrido um óbito fetal com 6 semanas e meia. E aí ainda ficamos ali, fiquei com o aborto retido ainda um mês, esperando a curetagem. E aí em agosto agora nós fizemos a curetagem. E agora já estamos tentando já de novo. No ciclo seguinte, eu falei, não vou esperar nada não, vou começar, Deus sabe de tudo. E aí, esse emprego do Hugo era, assim, quase 3 vezes o salário que ele ganhava na época. Então, assim, aquela dúvida que a gente tinha, a insegurança que nós tínhamos da questão financeira, a providência divina veio nos visitar muito antes do que pensávamos e muito mais abundante. Foi uma gestação que não foi para frente, mas nós somos eternamente gratos por isso. Na época, nós fizemos o cariótipo, então nós descobrimos que era uma outra menina. E que foi uma alteração cromossômica, era uma trissomia, acho que do cromossomo 14, se não me engano. E aí era uma trissomia incompatível com a vida. Mas nós somos eternamente gratos, como eu falei, o nosso objetivo de casais é criar filhos para o céu, não é levar nossos filhos para o céu. Então, nós já temos um lá, já cumprimos uma obrigação, agora temos uma alma, uma intercessora no céu e um motivo a mais para lutarmos para o céu. Então, o que a gente queria deixar para vocês é isso, essa graça que nos acompanha quando a gente obedece à igreja, quando a gente obedece à Sagrada Escritura, quando a gente dá o nosso sim. E eu não vou dizer para vocês que a gente não tem medo, a gente tem medo sim. Né? O mundo hoje é muito complicado, mas a gente tem medo, mas aí a gente segura um na mão do outro, olha para a cruz, olha para Deus, a gente vê lá, olha o nosso objetivo de vida, que é alcançar a santidade, é alcançar a vida eterna. Olha para a nossa filha, olhamos para as famílias numerosas, a beleza que é, e a gente vai com medo, mas nós vamos. Eu acredito que isso que é o importante, a gente ir mesmo com medo, que a graça Deus vai nos dando ali no caminho. Louvado seja Deus por esse casal, por esse sim, né? Há já mais de ano que já estão nessa caminhada, nesse método natural, não só neste momento, mas com fé em Deus vai continuar pelo resto da sua vida. É uma decisão pelo resto da vida? Sim. Ou é só para quem vai ter um filho agora e vai parar depois vai... É uma decisão para a vida. Sim, para a vida toda. E é importante